Estamos começando mais um programa Força de Deus. É uma alegria imensa ter você aqui conosco pela TV Século XXI. Seja bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje o programa vai abençoar a sua vida, vai alimentar muito o seu coração. Até porque é um programa totalmente voltado à Palavra de Deus. De forma especial, nós estamos meditando todas as parábolas de Jesus Cristo. Quero acolher você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Já estudamos 2 parábolas, hoje nós começamos a 3ª parábola e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. A parábola será da veste nova, que aliás eu já quero convidar você a abrir a sua Sagrada Escritura. Essa parábola nós a encontramos em vários evangelhos, nós vamos ver isto, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 16. Mateus 9, 16. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Quem de nós já não escutou essa parábola alguma vez na vida? E talvez, para muitos, o que significa isto? Remendo de pano novo numa veste velha, o rasgão fica maior. A gente vai aprender muita coisa, eu tenho certeza. Então fique conosco até o final deste programa. Deus vai falar muito com você. Antes de tudo, quero já acolher em nosso meio Dom José Francisco Falcão, sua bênção. É uma alegria ter o Senhor aqui novamente conosco, ensinando as parábolas de Jesus. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria imensa para mim estar aqui. Dom José, que bênção. Nós já estudamos 2 parábolas bem estudadas, meditadas. E hoje nós estamos na 3ª parábola, a qual eu já li, Mateus 9, 16. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, me parece que nós encontramos ela em outros evangelhos. É verdade. São os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, nós já vimos aqui o significado quando vimos a introdução aos evangelhos. Não vou explicar agora, até quem não assistiu, que assista aos vídeos anteriores. Os 3 evangelhos, segundo Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas. Como a parábola anterior, a parábola dos amigos do noivo, que se encontra em um único versículo, essa parábola, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, está apenas em um versículo. Mateus 9,16, já lido pelo Frei Gilson, Marcos, capítulo 2, versículo 21, e Lucas, capítulo 5, versículo 36. A informação, a constatação de que essa parábola está presente em 3 evangelhos, dos 4, não se encontra, portanto, no 4º evangelho, segundo João, mostra a importância dessa parábola, porque Mateus quis colocá-la, Marcos também, Lucas também. Então, apesar de ser uma parábola pequena no sentido, a descrição dela só está em um versículo nos 3 evangelhos, não obstante, o ensinamento é profundo. Ela é importante como todas as outras, como todas as parábolas que têm muitos versículos, como a parábola do filho pródigo, como a parábola de Lázaro e do rico, etc. São parábolas extensas, mas essa é pequena, mas isso não significa dizer que ela não é importante como as outras. Todas as parábolas, porque foram ensinadas por Jesus, elas são importantes. Então eu proponho agora que o Frei Gilson leia, ele já leu a parábola descrita em Mateus, que ele leia Marcos, como está essa parábola, em Marcos capítulo 2, versículo 21. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Ao contrário, o remendo arranca
O remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. Essencialmente é a mesma linguagem, poucas diferenças de verbos, enfim, concordância, a estrutura da frase. Cada evangelista escolheu uma forma de reproduzir, em síntese, o mesmo ensinamento de Jesus. E, por último, Lucas, capítulo 5, versículo 36. O texto é um pouquinho maior, por outro lado, ele está dentro de um único versículo, Lucas, capítulo 5, versículo 36. Propôs-lhes também esta comparação. Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Pronto, aqui estão as 3 narrativas. Quem quiser ler a partir de um evangelista, não esqueça de confrontar daí a importância, e as Bíblias católicas, nesse sentido, elas nos ajudam. Por exemplo, a Bíblia Ave Maria, que é a que nós estamos utilizando, quando o texto aparece em outro evangelho, você tem o título. Sim. E logo depois, entre parênteses, você tem a mesma narrativa, o mesmo fato no outro evangelho. É sempre muito importante os homiletas, os sacerdotes, os religiosos, os leigos que vão dar a sua palestra, etc., fazer o confronto, bom, a narrativa que eu vou utilizar é essa. Mas, às vezes, ajuda bastante a você a enriquecer quando você vai também contém. Não, está certo. Agora vamos ver como foi que Lucas descreveu esse texto, como Marcos escreveu esse texto, porque pode ajudar a gente a enriquecer a compreensão e também a exposição, a pregação, a homilia e assim por diante. Ficou muito claro. Bom. Bem, então, aqui estão as 3 narrativas. Qual seria, Dom José, a mensagem central desta parábola da veste nova? Que acabamos de ler nos 3, qual seria a mensagem central? A mensagem central, ela aparece na própria narrativa. Tem uma regrinha bem simples que ajuda a gente, na leitura e interpretação do texto, a memorizar aquilo que é o centro de uma descrição. Quanto mais demorada ela é, mais difícil mais difícil se torna para você dizer qual foi o tema central de uma exposição de 15 minutos, de 20 minutos, etc, etc. Mas, às vezes, você pega palavras-chave. Aqui, você pode sintetizar a mensagem central desta parábola numa palavra de 4 letras. Ninguém põe remendo de pano novo. Marcos, ninguém prega retalho de pano novo. Lucas, ninguém rasga um pedaço de roupa nova. Se você quiser contrapor o novo, você pega a outra palavra que é a contraposição do novo. Ninguém põe remendo de pano novo numa veste velha. No Evangelho segundo Marcos, ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. No Evangelho segundo Lucas, ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Então, você já tem aqui 2 palavras que elas são chave para o Antigo e para o Novo Testamento. Novo e velho. Pronto. Aqui, o tema central dessa parábola poderia ser colocado no plural, novidades, ou se você quiser, novas disposições. Novidade. Euangelion. Em grego, boa nova, boa notícia, ou boa novidade, ou simplesmente novidade. Então, o tema central da parábola da veste nova já está no nova. A novidade.
Jesus veio trazer a novidade. A novidade por ele trazida, ela comporta uma mudança de pensamento, um novo pensamento, uma nova forma de ser e de agir a partir de Cristo, que é a novidade de Deus para os homens. Novidade que, por outro lado, está embutida nas profecias, nos oráculos, que anunciam que essa novidade chegaria, o Messias. Eu vos anuncio uma boa notícia. Nasceu em Belém de Judá o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. A novidade, ele ressuscitou. Enfim, novidade. Essa novidade, no começo do Evangelho segundo Marcos, precisamente no capítulo 1, versículo 15, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa novidade diante daquilo que está velho, o homem desfigurado pelo pecado, o homem que necessita de conversão, metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade, nova mentalidade, nova forma de pensar, nova forma de agir, nova forma de falar. O apóstolo Paulo utiliza essa expressão numa de suas cartas, dizendo: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nova criatura. O final da Escritura, aí é São João, eu vi um novo céu e uma nova terra. Daí vem, por causa da expressão paulina e da expressão de Jesus, aqui, e também do Apocalipse de São João, a palavra chamada novíssimos. O que são os novíssimos? Morte, juízo, inferno e paraíso. Os 4 novíssimos. No caso do paraíso, a realidade do purgatório. Porque todas as almas que estão no purgatório já têm a certeza da salvação, já estão salvas. Novíssimos por causa de quê? As derradeiras coisas, as derradeiras realidades, que são novas no superlativo, novíssimas. Aquilo que é o conteúdo do último artigo do Credo, creio na vida eterna. Não é? Por isso, por causa dessa parábola, o Apocalipse vai falar da veste nova, o linho branco, a roupa branca, as vestes dos eleitos, que a gente vai ver mais para a frente. Uhum. Não é? Eis que eu faço novas todas as coisas. É uma expressão que está no Apocalipse. Então, o tema da novidade. O homem, antes de Cristo, antes do Evangelho, antes de se encontrar com a pessoa do Salvador, do Senhor nosso Jesus Cristo, ele é uma realidade velha, é uma realidade que necessita de uma mudança, de uma transformação, de um norte que transforma para sempre, não somente sua maneira de pensar e de agir, mas também o seu próprio ser, nova criatura. Esse é o tema central. A atitude cristã, que pode ser colocada também na palavra religião, e nós vimos isso, acho que no programa passado, quando nós tratamos da questão do jejum, da esmola, da oração. Você pode assumir essas práticas de uma forma, digamos assim, antiga, interesseira, hipócrita, artificial, não sincera, não como expressão de uma mudança para Deus autêntica. Isso toca também nosso relacionamento com Deus, um relacionamento novo, uma forma nova, o tema da novidade. Eu penso que essas palavras acho que podem introduzir o argumento da novidade. Então, roupa nova, roupa velha, remendo e assim por diante, que a gente vai abordar mais para frente, é o tema que perpassa essa parábola tão pequena, mas tão profunda. Eu vivo uma nova realidade, eu sou um novo homem. Hoje eu penso de uma forma nova. Todas essas afirmações que tocam todos os âmbitos da nossa vida, né?
Eu sou uma nova pessoa depois desse fato, depois desse encontro. Antes desse momento, eu era o antigo, eu era o decrépito, eu era o sujo, eu era o imundo. Vou levantar-me, vou ao meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Começa uma vida nova. Ficou para trás a pocilga, ficaram para trás os porcos, ficou para trás o dono da pocilga, símbolo do diabo, a velha prática, os velhos hábitos, os vícios, as trevas e assim por diante. Agora, a novidade. Então, ficou claro para nós que essa parábola tem interesse de Cristo nos dar uma vida nova, e me parece que para ter essa vida nova é preciso deixar as coisas velhas para trás. Parece que não se coaduna, pelo que está deixando já claro aqui para nós. O senhor gostaria de continuar aprofundando isso? Me parece que com algum texto do Antigo Testamento? O Antigo Testamento é fundamental para a gente tratar desse assunto. Por quê? Porque é nele que nós encontramos os oráculos sobre essa novidade. Uhum. Por exemplo, a nova aliança. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Isso significa que existia uma antiga aliança. E a antiga aliança anuncia que a nova vai chegar e que, portanto, a antiga que agora, presentemente, está em vigor, estamos no tempo dos profetas, ela vai dar lugar a uma novidade. Uhum. Vai chegar uma roupa nova. Vai chegar uma realidade que, em comparação com essa, é estritamente uma novidade com N maiúsculo. Mas, veja, bem entendida essa realidade antiga e nova aliança, não há contraposição no sentido pejorativo, como se a gente devesse, a partir da nova e com a nova, olhar para a antiga e dizer é um decrépito que precisa ser jogado no lixo. Não. E a frase central de Jesus é esta: eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Por outro lado, o mesmo Jesus que disse isso no capítulo 5 de São Mateus, disse, se vossa justiça não superar a dos fariseus, não podeis entrar no reino dos céus. Lembra disso? Sim. Pois bem, então veja, o que é que se torna decrépito no trato da antiga aliança? Não é a antiga aliança enquanto tal, mas a interpretação que os escribas, fariseus, doutores da lei deram à antiga aliança, ao antigo pacto, que se tornou uma realidade que precisa ser superada. Se vossa justiça não for superior à dos fariseus, Jesus não disse superior à lei, mas a dos fariseus. Vamos, por favor, ao Evangelho segundo Mateus. Versículo 20. Versículo 20, por favor. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus aqui não diz que a justiça de Deus que precisa ser superada, não. A dos escribas e dos fariseus. Isto é, eles é que acabaram dando uma interpretação à lei que, enquanto tal, é boa. É verdade que a lei atinge a sua maturidade, o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Vem levá-los à perfeição. Jesus não critica a lei de Moisés. Jesus não critica os profetas. Jesus diz que o que precisa ser superada é a justiça dos escribas e dos fariseus. Uma coisa é a justiça dos escribas e fariseus, outra coisa é a lei e os profetas. Ficou claro, Frei Gilson? Sim. Olha a separação, Jesus santifica, Jesus respeita, Jesus conserva, Jesus não veio abolir a lei e os profetas, veio levá-los à perfeição. E qual é a perfeição da lei e dos profetas? Por favor, versículo 17, vamos começar pelo versículo 17, Mateus capítulo 5.
Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pronto, é o texto clássico esse, em se tratando de antiguidade e novidade, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós temos aqui, ambos vieram de Deus. Ambos integram a mesma pedagogia divina em dois momentos. Agora, qual é a novidade que Jesus veio trazer? A perfeição. A palavra é dele, vem levá-los à perfeição. E vamos ver em alguns versículos desse capítulo 5 de São Mateus em que consiste a perfeição. Por favor, versículo 21 e o comecinho do 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da jena. Então, ouvistes o que foi dito? Jesus não criticou. Jesus disse, porém, eu vos digo. O que significa eu vos digo? Que isso daqui está abolido? Não. Isso daqui deve ser interpretado a partir do que eu disse. Eu vos digo. Mas eu vos digo. Então, é a interpretação que Jesus dá ao texto. Que interiorizada, não é? A interpretação a partir de Cristo. O significado do texto a partir de Cristo. Outro exemplo. Versículo 27 e o 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Pronto, olha o respeito de Jesus que sacraliza o texto do Antigo Testamento. Mas ele acrescenta, eu vos digo. Não eu vos digo no sentido de contradizer, mas no sentido de dar o verdadeiro significado, o mais profundo, o mais radical significado. Ficou clara aqui a relação entre Antigo e Novo? Sim. E aí pule agora para o versículo 33 e 34. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos? Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Etc, etc. Pois bem, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Pronto, aqui está a forma única de você relacionar Antigo Testamento e Novo Testamento. Se quisermos usar aqui veste nova e veste velha, só que o enfoque vai ser um pouco diferente. Eu só estou tratando das categorias novo e velho, Sim. novidade e antiguidade. Tá claro? Tá. Justamente para dizer que essas categorias dessa parábola, veste nova, remendo, etc., são categorias antiquíssimas, que tocam, sobretudo, o coração do homem, o coração que precisa de renovação, o coração que precisa de mudança. É outro enfoque, a relação antiga lei e nova lei. Ambas vieram de Deus em dois momentos, em duas etapas. A antiga atinge o seu pleno significado, o seu pleno cumprimento na nova. Agora, a relação entre antigo e novo dentro de nós, homem velho, homem novo. Entenda-se homem velho, renovado, transformado, purificado, não é? Iluminado por Cristo Jesus na força do seu Espírito, que fez uma experiência de morte e ressurreição, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo nos capítulos 5 e 6 da carta aos Romanos, e remendo, tudo o que decorre dessa parábola toca sobretudo a novidade que é o homem redimido, transformado e purificado em Cristo. E o velho, exatamente o oposto. Dentro desta realidade de nova lei e antiga lei, então era como se Cristo também estivesse dizendo para eles, olha, não tem como vocês terem a nova lei, a minha nova lei, a minha perfeição, se vocês continuarem nessas tradições antigas de vocês, se vocês continuarem com essas interpretações de vocês. Seria também nesse sentido? Correto. A lei acabou, na interpretação dos escribas e fariseus, se tornando um fardo
insuportável de ser carregado. Jesus denuncia, vamos a Marcos capítulo 7, o que ele chama de tradições humanas. Exato. É o episódio do Corban, lembra disso? Uhum. A obrigação que você tem de sustentar o seu pai e a sua mãe, mas eles criaram essa tradição ridícula, na verdade, em que se você consagra o dinheiro que você tinha de dar para o pai ou para a mãe para o templo, você não está mais obrigado a ajudar o pai e a mãe. Jesus chama isso tradições humanas que acabam invalidando a palavra de Deus. Leia aí, por favor, a partir do versículo 8. Do versículo 8... Leia. Marcos 7, versículo 8. Leiam depois todo o capítulo 7 e a gente termina. Versículo 8? Sim. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Sim. E Jesus acrescentou, versículo 9. Na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. E veja que no final do versículo 13, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes. Então, o que acabou tornando a realidade decrépita não foi a lei nem os profetas, as tradições deles, dos pais, que acabaram tornando a prática da lei uma realidade insuportável, insustentável, ridícula e eu diria até certo ponto patética. Uhum. Gente, o nosso programa começou bem demais. Olha, é só o primeiro bloco, então eu quero convidar você a ficar conosco para o segundo bloco, porque nós vamos continuar nessa parábola que começamos há pouco, começamos agora, a parábola da veste nova. Então, um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Que bom que você está aqui conosco. Estamos meditando a parábola da veste nova. Está sendo muito interessante, Dom José está nos trazendo essa realidade do novo e do velho. Nova lei, antiga lei. E eu já quero introduzir um outro assunto que faz parte aqui, porque é muito comum na Sagrada Escritura, nova aliança. Antiga aliança, nova aliança. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 26, versículo 28. Na última ceia, Jesus tomou o cálice e olha o que disse. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Dom José, sobre isso que eu aproveitando, gostaria de perguntar isso para o senhor, porque estamos falando de nova lei, antiga lei, podemos então também falar de nova aliança, antiga aliança. Jeremias 31 fala de uma aliança, de uma promessa de uma aliança. O que esse tema da aliança, de uma aliança antiga, uma aliança nova, se relaciona com essa parábola? A parábola, ela contrapõe o homem velho ao homem novo. O tema da parábola não é principalmente, o enfoque não é antiga aliança e nova aliança. Mas o pano de fundo da parábola precisa ser inserido na dinâmica da história da salvação. Por quê? Porque aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, se a vossa justiça não for superior à dos fariseus, não podeis entrar no reino dos céus. Dos escribas e fariseus. E os escribas e fariseus sustentavam a sua teologia em cima do Antigo Testamento. Sim. No Antigo Testamento, nós temos oráculos a respeito de uma nova aliança. Então, é obrigatório, para a gente ter uma compreensão boa, suficiente, da parábola da veste nova, que a gente compreenda que houve uma transição da antiga para a nova aliança e isso já fora profetizado na antiga aliança. A gente poderia aqui citar todos os textos, os oráculos sobre a nova aliança no Antigo Testamento, mas ficaria muito demorado, por isso eu escolhi exatamente o texto que Vossa Reverendíssima já citou. Jeremias capítulo 31,
versículos de 33 a 34. A palavra nova, ela está embutida na profecia que Vossa Reverendíssima vai ler, porque é uma aliança que vai ser feita. Deus aqui está prometendo fazer uma aliança com determinados moldes. É lógico, se ele vai fazer uma outra aliança, essa aliança vai ser nova. Palavra que Jesus utilizou no texto que acabamos de ouvir. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, é preciso citar na antiga aliança uma profecia sobre a nova aliança, para que ninguém diga que o que Jesus disse na instituição da Eucaristia foi uma novidade absoluta. É uma novidade no sentido de que essa realidade que foi profetizada haveria de acontecer. E quando você anuncia algo para o futuro que vai acontecer, o futuro é uma novidade com relação ao antigo. Mas, essencialmente, o Deus que se revela no Antigo Testamento é o Deus sempre novo, mas que, por etapas, vai se revelando como uma eterna novidade para nós. Jeremias 31, de 33 a 34. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei. Eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá o encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor, pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. É uma das muitas profecias a respeito do Messias. Sim, porque quando fala uma aliança que eu farei, é impossível a gente não citar as palavras de Jesus na instituição da Eucaristia. É o cálice da nova aliança. Tema que, aliás, é o tema central da carta aos Hebreus. Sim. Não é? A antiga aliança, é o final do capítulo 9, se não me engano, que vai dizer que ela está fadada a desaparecer. Porém, o desaparecimento dela, porque se tornou antiquada, é a expressão da carta aos Hebreus, proponho até que Vossa Reverendíssima leia agora. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. O verbo desaparecer precisa ser inserido nessa dinâmica que eu acho que já utilizei aqui em outra ocasião, Frei Gilson. Não sei se Vossa Reverendíssima se recorda. Você tem, num ambiente escuro, uma vela que se acende, ou uma lâmpada. Nós estamos aqui no estúdio, e aqui você tem holofotes, aqui e acolá. A luz aqui é intensa, correto? Mas ela, em comparação com um fósforo que você acende aqui, que apresenta uma luz, essa luz é bem mais intensa do que a do fósforo. O fósforo, como que desaparece. Então, veja, qualquer brilho de qualquer realidade que fulgurou ou fulgura, em comparação com o brilho de Deus, desaparece. Não tem mais nenhum sentido. Se você acende um fósforo num ambiente escuro, ele é o tal, está iluminando bem. Agora, acenda o fósforo ao ar livre, num dia de um calor causticante, não é? O sol brilhando a pino, meio-dia. Em comparação com o brilho do sol, o que é aquele fósforo aceso? Qual a razão de você deixar o fósforo aceso? Da mesma forma, o Antigo Testamento brilhou? Sim, é a aliança provisória. É uma aliança que vigorou por um certo tempo. Ela vai desaparecer, vai se tornar antiquada diante dessa novidade que vai ser selada, celebrada por Jesus no Calvário. E nesse sentido, a parábola assim, se relaciona com a parábola, ou seja, o novo chegou, o velho precisa desaparecer, mas mas eu quero o velho, eu não quero Cristo, não tem como. Aí é exatamente a mentalidade dos escribas e fariseus e doutores da lei. Nós não aceitamos essa novidade. Exato. E aí partiram para o ataque. Essa recusa consciente, não quero Cristo, não aceito Cristo. Queremos Barrabás, queremos
é que ele seja condenado, crucifica o crucifica. Ele quer ficar com o velho, né? É. E aí por isso que depois pode ser, quando fala que o rasgão fica pior. Nós temos vários exemplos no Antigo Testamento de pessoas que não quiseram essa novidade, que preferiram o velho. Me vem à mente agora o jovem rico. Sim. Foi embora porque ele tinha muitos bens. Depois, 3 pessoas anônimas, uma diz, Senhor, eu te seguirei para onde quer que tu vais. E Jesus diz, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, esse não quis essa exigência de Jesus. O outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu me despedir dos meus familiares. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. E o terceiro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro enterrar os meus mortos. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai anunciar, etc. Lembra? Sim. Então, aqui nós temos 4 exemplos de pessoas que se apegaram ao velho, a velha mentalidade. Não quiseram a nova, a radicalidade que Jesus veio trazer. Uhum. Sim. Jesus, então, nessa parábola, fica claro que Jesus veio trazer uma novidade. E Jesus, parece que ele é essa novidade, é a boa nova, né? Disse bem. E como é que nós podemos provar isso, Dom José? Jesus veio trazer essa novidade para nós. A palavra novo, ou a palavra nova, ou a palavra tudo novo, ou novos, ou novas, eis que eu faço novas todas as coisas, tudo novo, a nova aliança, novo homem, nova criatura, novo mandamento, todas essas realidades, elas são frequentes no Novo Testamento. Diga-se, de passagem, é importante a gente citar isso, se você perguntar a um judeu hoje, o que é que ele entende por novo? Ele vai dizer tudo, menos Jesus. Lógico. Existe uma nova aliança, se você perguntar para um judeu, tem a nova aliança? Ele pode até concordar, contanto que seja uma nova compreensão do Antigo Testamento. Mas essa compreensão não comporta, não dá lugar para Jesus. Então, na ótica dos judeus, novo, em contraposição com o antigo, não sai do que nós entendemos de Antigo Testamento. Os judeus não admitem que nada do Novo Testamento... Aliás, eles nem admitem a palavra Novo Testamento. O Testamento para eles é um só. Sim. O Antigo, que nós chamamos de Antigo. Ou seja, o único Testamento, o imutável Testamento, esse é o pensamento dos judeus. Nós não. O que eles dizem, o único é o imutável, para nós é o Antigo. Porque tem um Novo Testamento. Então, vou citar aqui 10 afirmações no Novo Testamento, e nós precisamos investigar pelo menos um texto de cada uma delas, para não ficar muito demorado, que essa categoria é uma prova inconfundível de que a parábola da novidade veste nova, ela é recorrente do começo ao fim do Novo Testamento. Começando dos lábios de Jesus e presente abundantemente nas outras cartas do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, cartas de São Paulo, cartas de Pedro, carta de Tiago, carta de Judas, carta aos Hebreus, as epístolas de João e o Apocalipse de São João. Eu cito agora para vocês, vamos ver pelo menos um texto de cada uma dessas categorias. Nova criatura, novo homem, nova aliança, novo mandamento, nova doutrina, novo nome, novo cântico, nova Jerusalém, novos céus e nova terra e tudo novo. Vejam como é cara para a igreja primitiva, para os apóstolos e discípulos, para os autores dos livros do Novo Testamento, essa palavrinha, novo.
novidade. Eu proponho que a gente ilustre nova criatura. O texto é clássico, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Sempre é o Frei Gilson que vai ler. Nova criatura. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Sabe qual é o melhor intérprete da Bíblia? É a Bíblia. Esse versículo já interpreta, no meu entendimento, 99% da parábola. Exato. Pronto. Aqui. Então, sem Cristo não tem nova criatura? Sim. Sim. Passou o que era velho. Entenda-se por velho. Na parábola do filho pródigo, vamos chamar de pocilga. Na vida da adúltera, qual foi a frase que Jesus disse para... Preste atenção, preste atenção. Na frase que Jesus pronunciou para a adúltera no capítulo 8 do Evangelho segundo João, de agora em diante... Não tornes a pecar. Pronto. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Que bom que você está aqui conosco. Estamos meditando a parábola da veste nova. Está sendo muito interessante, Dom José está nos trazendo essa realidade do novo e do velho. Bem, aqui nós temos o critério de interpretação dessa parábola, da roupa nova, do remendo e assim por diante. Tem também Gálatas 6, versículo 15. Vamos lá? Vamos. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Estamos citando porque com textos da Bíblia você compreende certos textos da Bíblia. Os padres da igreja costumam fazer isso, por isso que eu gosto da patrística, interpretar a Bíblia com a Bíblia. É maravilhoso. A partir da Bíblia, citando outros textos da Bíblia. Isso é que me encanta nos padres da igreja. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. Nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E circuncisão tem a ver com a antiga lei, se você tinha que se circuncidar, aquela coisa, ou seja... Sim. Sim. Próxima categoria. Nova criatura, primeira, novo homem. Efésios, capítulo 2, leia de 14 a 15. Porque ele é a nossa paz, ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições, de modo ele queria fazer em si mesmo dois povos, uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz. Humanidade nova. Homem novo. Pule agora para o capítulo 4, versículo 24. Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Revesti-vos do homem novo. Aqui nós temos esse versículo, é particularmente importante para o nosso assunto, porque revesti-vos, veste. Sim. Homem novo, revesti-vos de um homem transformado. E se pegarmos, Dom José, desde o versículo 22, parece que completa toda a parábola, porque diz, ler, por favor? Renunciai à vida passada, Sim. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Percebeu? Que critério maravilhoso para você interpretar a parábola da roupa nova, da veste velha, do remendo, enfim, a própria Escritura. Aqui está em que consiste essa roupa nova. Terceira categoria, já vimos nova criatura, vimos novo homem, nova aliança. Eu gostaria de vamos citar somente um versículo que já foi citado pelo Frei Gilson aqui, as palavras de Jesus na instituição da Eucaristia. Nova aliança, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança.
Nova aliança, por favor. Mateus 26, 28. Exato. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Perfeito. Então, isso também aparece nos textos Lucas 22, 20, Hebreus 8, 8, Hebreus 8, 13 e Hebreus capítulo 9, versículo 15. Depois vocês confiram aí na Bíblia de vocês. Vamos agora à quarta categoria de novo. Já vimos nova criatura, novo homem, nova aliança. Agora vamos ao novo mandamento. Aqui temos uma novidade espetacular que não temos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos, no máximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra? De Levítico 19, 18. É um mandamento bonito, mas imperfeito. Porque, em comparação com o que Vossa Reverendíssima vai ler agora, é imperfeito. Está bem aqui. E o mandamento novo está bem ali. Por favor. É João 13, 34. João 13, 34. João, capítulo 13, versículo 34. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Novo mandamento. É Como eu. É imperfeito porque ama-te como a ti mesmo, ou seja, às vezes eu não me amo, às vezes eu não ou me amo demais. Ou me amo demais. Aquele que é narcisismo, aquele que olha para o complexo de Narciso, né? Aquele que olha para o espelho e diz, mas eu nunca vi uma criatura tão bonita, a ponto de me apaixonar por ela. Narciso se apaixonou por ele, né? Olhando no espelho, diz a mitologia grega, né? É aquele que se ama tanto que se idolatra, que se endeusa. A pessoa se apaixona por si mesma. Ela é o ególatra por excelência. Me fez recordar o texto de Paulo na carta aos Efésios, falando, maridos, vocês devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Me parece que se ele também não se ama, mas depois ele fala, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como se fosse o amor perfeito. Eu não enxergaria aí uma imperfeição, mas uma forma de você dizer, o amor, na ótica de Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto é, você deve amar a criatura como você se ama. Isso num justo equilíbrio, isso num certo sentido é algo bom, desde que o amor que você tem por você nem seja diminuído, nem seja exagerado. Entendi. É o justo conceito, como diz o apóstolo Paulo, que você deve ter de si. Nem depreciando você, nem superestimando você, levando a egolatria, etc. E, de fato, ele amarra o pensamento dele ao dizer como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, assim os maridos devem amar as suas esposas. Ali eu não creio que haja possibilidade de você dizer que São Paulo está ensinando, não é? O ensinamento de Paulo deprecia ou superestima o amor que você deve ter pela esposa com o amor que deve ter por você mesmo. Num certo sentido, na justa medida, você deve se amar. Sim. Mas nem se amar de menos, eu não me amo, eu me odeio, etc. Ou eu me amo demais, isto é, se colocando como o dono do mundo, como o orgulhoso, como aquele em torno de quem o mundo deve girar, porque você é o mais importante, é o melhor, é o mais santo, é o perfeito, e todos os outros não são como você, porque são os desgraçados. Não, não é nesse sentido. Sim. Entendi. Novo mandamento. Novo mandamento. E aqui está a novidade da Quinta-feira Santa. Nova Páscoa, nova aliança, novo sacrifício e novo mandamento. A instituição do sacramento da Eucaristia, da ordem e do mandamento novo. É tudo aquilo que nós celebramos na Quinta-feira Santa. Sim. Avancemos agora para a nova doutrina. É a multidão que diz, eis que ele ensina uma coisa nova, porque ele ensina com autoridade, ele ensina com poder. Marcos capítulo 1, versículo 27. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros, que é isto? Eis o ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso,
ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. Perfeito. Pule agora para novo nome. Novo nome. Um nome novo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Apocalipse 2, 17. Você em casa vai abrindo a sua Bíblia, hein? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Um nome novo. Yeshua, ou Yeshua, é um nome comum entre os judeus, seja no tempo de Jesus, antes de Jesus e até os dias de hoje. Daí vem Josué, daí vem José, daí vem Jesus. A raiz é a mesma, Deus salva. Mas é um nome novo no sentido de que a novidade que é Deus e a novidade que Deus traz aos homens se encarnou no ventre de Maria e, por ordem do próprio Deus, ele se chamou Yeshua. Ele é Deus salva, porque não há debaixo do céu nenhum nome pelo qual devamos ser salvos, dizem os apóstolos nos Atos dos Apóstolos. Ele é novo nesse sentido. A salvação de Deus é a novidade. Yeshua, Deus salva, aqui está a forma nova como Deus decidiu salvar os homens. Novo nome. Pule agora para o novo cântico. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus ao preço de teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e raça. Novo cântico, que maravilha. Isso aparece também em capítulo 14, versículo 3. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender este cântico, a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Perfeito. O Antigo Testamento conhece a realidade dos cânticos. Nós temos um livro que foi composto para ser cantado. Salmos. O Saltério. E Jesus rezou e Jesus cantou o Saltério. Mas é cântico novo no sentido de que todas as letras, todos os textos utilizados pelos cristãos a partir de Cristo têm o seu cumprimento em Cristo. São para a glória de Cristo. Eles glorificam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esse é o cântico novo. É o cântico à Trindade. Lindo. Estamos já no final. Frei Gilson vai dar o arremate, mas fica para o próximo programa ainda o tema da Nova Jerusalém, dos novos céus e nova terra e do tudo novo. Gente, que está acabando o nosso programa. Que programa maravilhoso. Veja que de um único versículo, olha o tanto de coisa que a gente já vai aprofundando. E a própria Sagrada Escritura vai nos trazendo este aprofundamento. Foi muito bom estar com você. Nós esperamos você na semana que vem, se Deus quiser. Vamos receber a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.